Olá, boa noite, meus amores. Boa tarde, mas boa noite, né? Hoje eu não vou conseguir estar online com vocês, então vou deixar a nossa live aqui gravada, tá bom? Vamos fazer nossa oração e a gente volta na segunda-feira, se Deus quiser, ao vivo. Hoje que a Dani disse que ia aparecer, hoje, né? Eu não sei o que vai acontecer, mas vamos ver se na segunda-feira a gente consegue se reunir, porque tá todo mundo gato e rato. Brincadeira, essa parte, vamos iniciar nossa oração. Senhor Jesus Cristo, obrigada, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos orando, de estarmos conhecendo, de estarmos cada vez mais alimentando o nosso espírito e alma com a tua palavra. Obrigada por essa vontade incessante de ouvir tua palavra, de ler da tua palavra. Obrigada pelo compromisso que o Senhor nos colocou aqui unidos, meu Deus. Obrigada porque o Espírito Santo, a chama da nossa fé, do nosso amor por ti, queima nosso coração e a gente quer cada vez mais de ti, Senhor. Obrigada por se revelar para nós. Obrigada pelo Senhor revelar sua palavra para nós, Senhor. Que oportunidade e que privilégio é poder ser chamada tua filha, teu filho. Obrigada, Senhor. Que o Senhor nos mantenha sempre conectados a Ti, que o Senhor nos leve nos caminhos corretos, que o Espírito Santo sempre esteja nos guiando, meu Deus, para que possamos sempre honrar e glorificar a nossa vida, as nossas escolhas, sempre o Teu nome. Que o Senhor nos oriente em todos os momentos em que precisamos da tua mão, Senhor, que são todos, que possamos entender que dependemos de Ti para absolutamente em tudo, e como estamos lendo agora em Êxodo, Senhor, reconhecendo a Sua soberania em qualquer área da nossa vida nessa terra. Obrigada, Jesus, obrigada por essa oportunidade de ler a palavra, que o Senhor me use como um canal aqui, que o Senhor revele a mim, que o Espírito Santo fale através de mim, meu Deus, e que possamos estar sempre aprendendo. Em nome de Jesus, livre-nos das distrações e que possamos ter uma live abençoada. Amém. Quer dizer, uma gravação abençoada. Amém. Então vamos lá. Depois, o Senhor disse a Moisés: Vá ao Faraó e diga que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus. Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do Faraó, que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois, ovelhas, ou seja, tudo isso aqui é basicamente a economia deles, né, em relação a alimento, em relação a como é que fala, a importação e exportação, porque, né, eles achavam, obviamente, que eles eram só tinha eles no mundo, eles, inclusive nos estudos, né, que quando você vai estudar mais sobre o Egito, eles achavam que o Egito ele era o início do mundo, por isso tantos deuses, por isso o faraó é considerado um deus, né, porque eles achavam que não existia o Jardim do Éden, não existiu nada, existiu somente o Egito, e o faraó era uma divindade, né, entregue por um deus, que era um dos deuses dominável. Então, ali ele está mexendo com o mundo deles, né? Cavalos e jumentos e camelos e bois e ovelhas, a roupa deles vem dali, o alimento deles vem dali e tudo mais. Segurança deles vem dali, né? Mas o Senhor fará a distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nessa terra. No dia seguinte, o faraó o fez. O Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum dos animais dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: Tirem um punhado de cinza de uma fornalha, tá vendo? Aqui não tem uma coisa, não é especificado da fornalha de vocês. Então, o que acredita-se, né, o que os estudiosos acreditam, é que essa fornalha dos egípcios que eles tinham, eles faziam sacrifícios humanos. Então, essa fornalha, quando eles pegaram essas cinzas, né, eram cinzas de corpos e tudo mais, mas eram ofertas a Deus e coisas assim, esse sacrifício que eles faziam. Então, não é de nenhuma fornalha deles, né? Não é nada que tenha a ver com Deus e nada disso. E Moisés a espalhará no ar, diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram então as cinzas de uma fornalha. Duma é como se fosse aleatório, não é nada que esteja especificadamente linkado com os israelitas.
Moisés a espalhou pelo ar e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam. Aqui é a última vez que os magos aparecem, inclusive, mas no sentido de que eles não vão aparecer de jeito nenhum, nem fazendo mais mágica, nem nada. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Então, como se Deus já tivesse aqui vencido mais uma etapa, né? E já tirou do caminho. Então, os magos não aparecem. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: Levante-se logo cedo, apresente-se ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Então, aqui eles acham que Faraó é rei, que eles são o início do mundo, né, da terra. Então, Deus está dizendo que não há. Então, como a gente falou ontem, o princípio aqui é entender que Deus é soberano. Porque eu já poderia ter estendido a minha mão, ferindo você e seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Então, Deus está mostrando que ele tem o quê? Misericórdia. Deus está mostrando para ele que ele é paciente. Mas eu o mantive de pé, exatamente com esse propósito, mostrar-lhe que o meu poder, mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixar ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da fundação até hoje. Agora, mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Então Deus ainda está ajudando. Os conselheiros do faraó que temiam a palavra do Senhor, porque imagina, né? Já viu tanto que já não desacredita mais que é Deus mesmo. Mas o faraó ainda é teimoso. Os conselheiros do faraó que temiam a palavra do Senhor apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importavam com a palavra do Senhor, aqui Deus está mostrando a importância de temermos a palavra dele, de não modificarmos a palavra dele. Aquele sábio vai lá e faz o que a palavra está mandando. O rebelde não faz, como está acontecendo aqui. Deixaram seus escravos e seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre os animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e os raios caíram sobre a terra. Assim, o Senhor fez chover granizo sobre toda a terra do Egito. Caiu granizo e os raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que esse se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto os homens como animais. Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente, olha, aqui é a proteção de Deus na sua vida. Aqui é você vendo que Deus ele protege os seus. Aqui é você ver que Deus ele é soberano. Como é que pode a ciência explicar? Como é que pode os egípcios explicarem? Como é que pode alguém explicar que somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não é somente a terra, é porque eles estavam. Então, onde você estiver, você está levando bênção. É você a bênção, porque Deus habita em você. Então, onde você for, leve a sua luz, leve Cristo com você em todos os momentos e lugares da sua vida, porque não é o lugar onde você está, é onde você é e está em Cristo, ok? Então não é o lugar, é você especificamente. Então onde estava o ouro, que são os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Dessa vez eu pequei. O Senhor é justo, o Senhor deles, né? Eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir, não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: Assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao
Senhor. Então, quando a pessoa disser para você assim, a terra é do diabo, nunca. Isso não existe. Isso é igreja e doutrinas ensinando coisa errada. A terra pertence ao Senhor, ok? O diabo, ele tá aqui como como é que eu posso explicar? Como um gerente, né? Ele não é dono da terra, ok? Mas eu sei bem que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava sem flor. Todavia, o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Assim, Moisés deixou o Faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva passou. Quando o Faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração de Faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. O Senhor já sabe de tudo, né, gente? Futuro, presente, passado. Enfim, finalizamos aqui hoje a nossa live. Glória a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Vamos voltar na segunda-feira com o capítulo 10, e aí a gente vai ter coisas interessantíssimas, como a gente tem até hoje, obviamente, mas vai ser muito bom, então não percam, ok? Então fiquem com Deus, um fim de semana muito abençoado para vocês. Obrigada mais uma semana, glória a Deus por essas leituras. Um beijo, fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser.